Salve Maria, queridos irmãos e irmãs. Hoje é um dia muito especial, é dia de Santo Antônio. Neste dia 13 de junho, a Igreja também medita o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Quero começar esse momento com uma oração. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insígne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Convido você a ficar conosco até o final dessa meditação. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar o seu like para que o nosso canal possa crescer. E vamos conhecer um pouco da vida de Santo Antônio, que nasceu em Lisboa no ano 1195. Com apenas 15 anos, entrou para o convento dos cônegos de Santo Agostinho. Depois mudou-se para Coimbra, para ficar mais distante da família, e em Coimbra ele ficou 10 anos dedicando todo esse tempo à oração, às funções sacerdotais e ao estudo da teologia. Seu nome de batismo era Fernando. Só depois, quando ele entrar na família franciscana, é que ele mudará o seu nome para Antônio. Um fato extraordinário causou uma transformação na sua vida. Os franciscanos possuíam em Coimbra um pequeno convento, não muito distante do mosteiro dos cônegos regulares. Em certa ocasião passaram por Coimbra 5 missionários franciscanos com destino a Marrocos, onde pretendiam pregar a fé cristã aos muçulmanos. Esses missionários acharam em Marrocos a morte de martírio. Em 1220 voltaram seus cadáveres e foram com grande solenidade expostos na igreja do convento, onde se achava Antônio. Com licença do prior, Santo Antônio pediu o hábito de São Francisco, mudou-se para o convento dos franciscanos e, como eu disse, tomou o nome de Antônio. Nesse mesmo ano, o vemos em companhia de um irmão em viagem para a África. O homem põe, porém Deus dispõe. Acometido de uma febre violenta, Santo Antônio viu-se obrigado a voltar para Portugal, porém uma grande tempestade em alto mar desorientou o rumo do navio, que foi aportar na Sicília. Era no ano em que uma circular de São Francisco convidava os religiosos para se reunirem num capítulo geral em Assis. Compareceram 3.000 frades e entre tantos religiosos Antônio desaparecia. Ninguém o conhecia e parece que nem São Francisco não lhe dava atenção. Quando no fim do capítulo os frades receberam cada um seu destino, somente Antônio ficou como estranho à disposição do vigário-geral da ordem. Afinal achou um superior na pessoa de Frei Graciano, provincial da Romagna, e com ele seguiu. O único ofício que tinha era celebrar missa num pequeno convento da proximidade de Forli, onde diversos confrades, cujo estado de saúde reclamava descanso, viviam em comunidade. Os 9 meses que Antônio lá ficou, passou-os na mais completa solidão, em uma pequena ermida entregue a práticas de piedade e de penitência. Aconteceu que em Forli assistisse à ordenação de diversos religiosos. Na falta de um pregador, o provincial ordenou a Antônio que dirigisse umas palavras de edificação aos neo-sacerdotes. Obediente à ordem recebida, Antônio fez uma alocução, ou seja, uma pregação que a todos deixou cheio de admiração. Foi esta a hora da revelação de um grande talento, até então de todos ignorado. Uma vez conhecido, os superiores o puseram à luz
e começou a obra grandiosa e benéfica de Santo Antônio como missionário. São Francisco, vendo a necessidade de proporcionar aos futuros missionários uma instrução que os pusesse à altura do ministério sagrado, viu em Antônio o personagem idôneo para desempenhar vantajosamente o papel de mestre e o nomeou professor de teologia. Grande lhe era ao mesmo tempo a atividade como pregador na Romagna, onde a seita dos cátaros se estendia com rapidez assustadora. Mandado por São Francisco ao sul da França, com São Domingos abriu campanha contra os albigenses. Já naquele tempo, Deus distinguiu seu servo com o dom dos milagres. A palavra eloquente e arrebatadora, a santidade de vida e o número cada vez mais crescente dos milagres fizeram com que a heresia sofresse sérios reveses. Após a morte de São Francisco, Antônio continuou as pregações na Itália e desde Florença até Udine, de Milão até Veneza, não havia cidade que não tivesse admirado a eloquência e os milagres estupendos do santo missionário. No ano de 1230, assistiu como provincial de Milão ao capítulo geral da Ordem em Assis, onde fez enérgica repulsa às ideias inconstitucionais de Frei Elias. Mandado a Roma para apresentar ao Papa Gregório IX uma nova redação das Constituições sobre o voto da pobreza, nesta mesma ocasião pregou diante do Colégio Cardinalício. Tanto era o conhecimento da Sagrada Escritura, de que naquele discurso deu prova, que o Papa o distinguiu com o título honroso de Arca do Testamento e Arsenal das Sagradas Escrituras. Desde o ano de 1230, o campo exclusivo de sua ação era a cidade de Pádua, importante pela riqueza, poder e universalidade. Antônio tinha-lhe amor por causa do espírito religioso do povo e pelo infortúnio que a entregara ao despotismo de um tirânico chamado Ezelino. A palavra do santo dirigiu-se contra a heresia, a corrupção dos costumes e a usura. Muitas inimizades foram exterminadas e muitos encarcerados alcançaram a liberdade por seu intermédio. Apesar da saúde bastante debilitada, era incansável no púlpito e no confessionário. As igrejas eram pequenas para comportar o povo que lhe afluía às prédicas. O resultado grandioso dos trabalhos de Santo Antônio era motivado por 3 circunstâncias. A primeira era a grande santidade. Antônio era homem de Deus e o povo chamava-o simplesmente o santo. A segunda era o zelo e o modo particular de pregar. Como São Francisco, servia-se da linguagem popular, tomando a Sagrada Escritura, os Santos Padres, por base da argumentação. Os hereges refutavam-os não tanto por argumentações filosófica e teológica, mas desmascarando-lhes as intenções e práticas. Santo Antônio talvez não fosse orador tão brilhante, mas o que lhe dava força às prédicas era a simplicidade, clareza e naturalidade com que falava. Finalmente, os milagres que fazia eram o terceiro fator que poderosamente concorreu para seus trabalhos na vinha do Senhor terem tido tanto sucesso. É esta a nota característica na vida de Santo Antônio. Se procurares milagres, diz São Boaventura, no hino que compôs em honra do santo, ide a Santo Antônio. Santo Antônio é o taumaturgo do seu século. Quem é que não tenha lido ou ouvido falar da mula do judeu que, por ordem do santo, se prostrou de joelhos na presença do Santíssimo Sacramento? Dos peixes que ouviram a pregação de Santo Antônio? Das profecias e revelações de segredos íntimos? Das curas maravilhosas e ressurreições de mortos? Admitido que nem todos os milagres atribuídos a Santo Antônio suportem o bisturi de uma crítica imparcial e cuidadosa, certo é que poucos santos como Santo Antônio
tem possuído o dom de fazer milagres, dom de que com tanta amabilidade se serviu para atrair os corações e dirigi-los a Deus. Santo Antônio morreu no ano 1231, sendo-lhe o corpo sepultado em Pádua, na igreja de Nossa Senhora. Os milagres que lá se deram puseram em movimento a Itália toda. Centenas de procissões dirigiram-se ao túmulo do pobre franciscano e milhares de devotos chegaram descalços para render homenagem ao grande amigo de Deus, cuja canonização teve lugar em 30 de maio de 1232, isto é, 11 meses depois da sua preciosa morte. Aos 10 dias de janeiro de 1946, o Santo Padre Pio XII, com a plenitude do poder apostólico, constituiu e declarou a Santo Antônio de Pádua confessor e doutor da Igreja Universal. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São José e de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar todos para participarem na comunidade Santo Antônio, que fica no bairro São Luís, aqui em Goianésia do Pará, da Santa Missa, às 7 horas da noite, e em seguida da procissão. Não esqueça de levar a sua vela. E após a procissão haverá a quermesse. Muito obrigado pela paciência, por terem escutado até agora essa reflexão sobre a vida de Santo Antônio. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.